Então, basicamente nessa nova temporada do Fortnite, a Epic simplesmente fez algo incrível. Eles simplesmente pegaram uma mecânica que já havia no jogo no passado, que são os elementais, criaturinhas fofas que perambulavam pelo mapa e você poderia pegar e usar as habilidades dele, desde se curar e ganhar um vórtice, né, de ar para poder perambular por aí. Só que nessa temporada atual eles fizeram além, que no caso é a temporada 3 do capítulo 7, que eles trouxeram diversos elementais com a mecânica totalmente renovada, remodelada. Igual um exemplo, né, que a gente irá abordar no vídeo, o elemental de água, agora ele simplesmente pega e te cura na água, o que é algo muito foda. Então, iremos comentar sobre aonde achar os elementais, as suas variantes e também as suas funcionalidades durante a partida e como colecionar todos eles, né? Pelo menos os disponíveis no mapa por enquanto. O elemental de água, a principal dele é recuperar escudo. Conforme você ficar perto de lagos, você esteja perto de lagos, piscinas ou água em geral do jogo. Em locais que tenha água, perto de rios, lagos, o mar do jogo. Aí você começa a recuperar a vida gradualmente, sem parar. Você tem que estar equipado. Se não tiver equipado, não recupera. O de terra, o elemental de terra, ele conforme você abra baús dentro do jogo, nas partidas, ele tem chance de dropar um item extra pra tu, sendo qualquer coisa. É muito forte porque ele também pode ter chance de dropar item mítico pra tu, então é bem forte. Temos o elemental de fogo, o teste principal dele conforme você dá uma quantidade certa de dano no inimigo, ele atira fogo no inimigo, causando dano. É bem forte porque fogo nesse jogo, ele ignora escudo, ele ignora o escudo. Temos o elemental de pato, que tem um poder muito similar ao elemental de água, que quando você faz gesto, ele começa a recarregar o seu escudo. Quanto mais upado tá, mais rápido ele recupera escudo conforme você faz gestos na partida. Temos também o elemental fantasma, que a habilidade principal dele é ficar invisível. Ele é muito bom para combater com sniper. Tipo, você atira, você fica invisível. Aí, tipo, se esconde atrás de alguma coisa. Tipo, na hora que seu boneco recarrega, ele ainda fica um tempo invisível. Aí você pode aproveitar para dar um tiro no meio da treta, no meio da trocação. Temos também o elemental dos sonhos, que a habilidade dele é parecido com o elemental de terra, só que em vez de baú, conforme ele upa um nível, ele te dá um item aleatório. E quando você chega no nível 5 com ele te dá um loot também aleatório, mas também tem chance de coisas boas. É bem forte. E ele se auto-extrai se chegar no nível 5 também. Então é um elemental que, tipo, vale mais a pena você ficar com ele até nível 5 do que extrair. Temos o elemental demônio. Ele é um elemental que ele concede sifão. Sempre que você tá jogando e você acerta um tiro no inimigo, ele vai regenerando a sua vida. Não é após você eliminar o inimigo. Isso é bastante útil, porém a quantidade de vida que você consegue recuperar vai de acordo com a quantidade de nível que ele tá. Se ele tiver no nível 5, que é o nível mais alto de elemental, que ele tá domado, quando o elemental está domado, acontece que ele consegue, acho que, curar mais de 50% da sua vida, conforme você atira no inimigo e acerta os tiros. Agora, se você estiver jogando e você tiver ele com nível 1, nível 2, já é mais difícil de você conseguir se curar bastante usando a habilidade dele. Em seguida, a gente tem o Elemental Punk, que durante o primeiro até o nível 4, ele não te concede nenhum poder, porém, ele é bem forte porque ele tem no poder do nível 5 a habilidade de munição infinita. E isso dá para você combar com a pistola sinalizadora. Então você com a pistola sinalizadora comprando de um NPC, ou você pegando ela pelo mapa junto com ele, sendo você levando ele para uma partida já nível 5, você consegue ficar atirando ela e revelando todo mundo o tempo inteiro. Que basicamente você tá de hack, basicamente. Você não consegue ver qualquer um através de qualquer lugar. Temos o Elemental Rei, que ele concede, conforme também escalando, dano na picareta e nas estruturas. Se você for jogar o modo com build, dá para você dar até 300 de dano, o que é muito. Acho que com 2 porradas você quebra uma parede de ferro. E no jogador ele dá 120 de dano. Então com umas 3 picaretadas você mata o cara. Só que não é tão fácil de se usar, né? Mas assim, é uma habilidade útil, né? Todos eles são bem úteis. O elemental Peanut, que é um elemental de colaboração com o youtuber aí,
habilidade principal dele também é parecida com o elemental de terra, só que a diferença dele é que ele dá um loot extra, ele dá itens extras caso você elimine jogadores. Então, você elimina o jogador, ele vai dropar o loot e tem chance, e se você tiver com esse elemental equipado, ele tem chance de dropar um loot, uns itens extras no loot do adversário. Que o loot também não é um poder muito bom também. Só que é um que envolve PVP, né? Se morrer, você pode perder. E ele é um pouquinho raro de achar também. Temos o elemental do ponto zero. A habilidade principal dele é muito forte. Ele comba com itens de cura. Caso você use shield, usa escudo, use itens de cura em geral, ele vai criar um campo de força, uma bolha. Vai te proteger de qualquer tiro que inimigos deem em você, né? É muito forte esse elemental, mas também é um dos mais raros de se achar. Tipo, muito raro mesmo. Temos o elemental Peixoto. A habilidade principal dele é aumentar sua velocidade enquanto você nada. Se tiver, ou quando você toma dano de jogador. Infelizmente não conta, o dano de safe não conta para ele. Ele não vai aumentar sua velocidade se você levar dano na tempestade. Infelizmente. Mas se for de jogador, ele aumenta muito sua velocidade se você levar dano. E nadando também. Depois temos o elemental atacante, que é um elemental referente à Copa do Mundo, né? Que temos agora. A habilidade principal dele é que quando você escala ou corre nas paredes, você ganha um efeito meio que um efeito de adrenalsuco, que faz com que você corra mais rápido, fica com estamina infinita, seu pulo fica mais, você começa a pular mais alto. É um elemental bom para movimentação também. Ele é até melhor do que o Peixoto. Também temos o elemental Aura, que a habilidade principal dele é, conforme você causa uma quantidade certa de dano no inimigo, ele te gera uma pedra de choque. A habilidade dessa pedra de choque te dá um impulso para cima e para frente também. Mas você só ganha uma carga de pedra de choque quando você dá uma quantidade certa de dano no inimigo. Igual o elemental de fogo. E temos o elemental chefe também, que a habilidade principal dele é oferecer mais escudos, oferecer mais vida e escudo para quem tem esse elemental. E quanto maior o nível dele, mais vida ele te concede. Vida extra ele te concede. Vida e escudo extra ele te concede. E temos o elemental de vento, de ar, que a habilidade principal dele faz com que você salte mais rápido, mais alto. No caso, ele salta durante a disparada. Ele aumenta a altura que você pula e a velocidade que você pula quando você salta em disparada. E também ele anula o seu dano de queda. Ou seja, é um elemental muito bom se você fica muito em montanha assim, ou seja derrubado. Ou com build, se você joga com build. Se você estiver muito alto, né, na trocação com build, e alguém destruir toda a construção lá embaixo do prédio que você fez, né, você não leva dano de queda. E além disso, a gente tem um dos mais insuportáveis de se achar até agora, que a gente ainda não achou nem na raridade comum, que no caso é o elemental ceifador. A habilidade dele é que através do momento que um inimigo atira em você, você fica marcado, o inimigo fica marcado por você. Então imagina você atirando num cara aleatório pra matar ele, e aí do nada a sua localização é revelada pro inimigo. E essa habilidade, ela já teve presente no jogo antes, e ninguém gosta dela porque ela é uma habilidade muito forte. E acaba que, por ele ter uma habilidade tão forte assim, ele é bem difícil de achar. Nível o elemental do ponto zero. Mais ainda nas variantes dele. De holofote, variante de dourada, variante Galaxy ou as outras em si. Bom, esse foi o vídeo falando sobre os elementais. Espero que tenha gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. E é isso.
Valeu, falou.